Estamos no sexto dia da escalada da guerra entre os Estados Unidos e Irã. E está a acontecer que um promete outro e outro promete também o outro. Enquanto um promete vitória, o outro promete então assim retaliação. Imagina acordar e descobrir que uma guerra entre duas potências acaba de ultrapassar fronteiras, atingir navios em rotas globais de petróleos e provocar explosões em vários países ao mesmo tempo. Pois foi exatamente isso que aconteceu no sexto dia da guerra entre os Estados Unidos e Irã. Ataques pelo ar, pelo mar, drones atingindo territórios estrangeiros, petroleiro sendo bombardeado no Golfo Pérsico e uma escalada que começa a preocupar o mundo inteiro. E enquanto Washington vem fazendo promessas de vitórias militares, Irã vem então aqui com seu discurso de retaliação. Mas a grande questão que fica é, será que esta guerra está prestes a sair do controle? E no sexto dia da guerra sabemos que a coisa está muito intensa entre Estados Unidos e Irã. Vale também aqui recordar que neste preciso momento os Estados Unidos estão a ter muito desperdício de dinheiro se comparado com a quantidade de material que está a ser usado nesta guerra. Informações também avançadas dão conta de que os Estados Unidos, neste preciso momento, está a recorrer à Ucrânia a fim de que os ucranianos ou então os Zelensky possam então assim disponibilizar os seus técnicos, aqueles que entendem muito bem da guerra, né? Na verdade, estamos a ver que a Ucrânia já está a completar 5 anos que está a aguentar então assim essa grande guerra com a Rússia. E neste preciso momento, os ucranianos têm mais experiência de impedir ataques de drones se comparado com os Estados Unidos. Só para termos aqui uma ideia, os drones dos iranianos são drones basicamente baratos. Então os caças que é usado, os mísseis que é usado pelos americanos para contra-atacar então esses mesmos drones são muito caros, o que pesa muito para os Estados Unidos. Mas vale também aqui recordar que os Estados Unidos já têm sim um grande avanço, né? O regime está prestes mesmo a cair. Mas ainda assim existe alguma resistência por parte deste mesmo regime. E no sexto dia, uma das embarcações que foi então assim bombardeado pelos americanos foi o Iris Dena. Só para aqui recordar que o Iris Dena é uma das embarcações mais modernas do regime iraniano. O Irã é um dos países que está no Oriente Médio em que, em termos de tecnologia, coisas muito avançadas não tem por conta, né, dessa dissolução que ele tem com os Estados Unidos. O que subentende dizer que existem materiais de ponta que os iranianos não têm, razão pela qual muitas das suas tripulações, armamentos que eles usam são basicamente arcaicos, coisas de segunda divisão e não têm assim materiais de ponta. Então, depois que esta grande embarcação moderna foi invadida pelos americanos, automaticamente se encontra numa situação muito desfavorável. E também vale aqui recordar que o Estreito de Hormuz, que foi então assim controlado pelos iranianos, neste preciso momento o governo americano, né, deu o ultimato de que os petroleiros americanos, quando tiverem que passar nesse estreito, terão de ser então assim escoltados pela Marinha Americana. Também vale aqui recordar que neste mesmo dia, né, que já é praticamente o sexto dia desde a escalada que começou no dia 28, os Estados Unidos praticamente hoje só fizeram basicamente ataques aéreos, não teve muitos ataques terrestres, mas ataques aéreos em quase todas as embarcações e algumas instalações deste mesmo regime. Então, só para deixar aqui uma deixa. E além disso, também a explosão foram registradas em Doha, no Catar, e também em Riad, na Arábia Saudita. Embora não tenham sido, né, confirmadas vítimas neste episódio, o incidente, né, mostra como a guerra começou a envolver vários países, né? E também não podemos deixar aqui de descartar aqui, por outro lado, né, que aumentou também a tensão internacional foi a acusação feita pelo Azerbaijão. O governo do país afirmou que drones iranianos atingiram um aeroporto e uma escola em seu território. Um vídeo mostrou um dos afetados explodindo o solo. Então, nesse preciso momento, os iranianos negaram qualquer ataque que eles fizeram para o Azerbaijão, né? Posso dar o caso que eles não tenham feito esse ataque. Vale aqui recordar que alguns caças americanos que foram atacados pelo Kuwait, de certa forma, posso dar o caso que é um fogo amigo, conforme já fizemos menção no vídeo passado, né? Então foi um fogo amigo que atacou o Azerbaijão, mas é pouco provável, porque nesse preciso momento o Irã não tem nada a perder. E a cada dia que se passa, ele só vai dobrar a aposta.
Enquanto isso, o número de mortos dentro do Irã continua subindo. A mídia estatal iraniana afirma que os bombardeios realizados pelos Estados Unidos e por Israel já causaram mais de 1.230 pessoas mortas. E no Líbano, os ataques israelenses contra a posição do Hezbollah também elevaram a tensão regional, com mais de 100 mortos desde o início da semana. Só para aqui dar uma pequena recordada, o líder do Hezbollah, depois que se apercebeu que o Ali Khamenei foi morto, se pronunciou e que estaria disposto, então assim, a ajudar o Irã. Mas só que essa ajuda, né, vem por conta de quem? Vem por conta de que o Ali Khamenei era a pessoa que sustentava todo esse grupo terrorista ali no Oriente Médio. Então, vendo que basicamente o Ali Khamenei morreu, então eles se sentem órfãos daquela pessoa que financiava as suas guerrilhas naquele mesmo local. E esse cenário cria uma combinação perigosa, uma liderança de transição, pressão popular por vingança e uma potência militar como os Estados Unidos prometendo intensificar os ataques, né? Vale também aqui recordar que, historicamente, conflitos no Oriente Médio costumam começar de forma localizada e depois transformada em crises globais. Assim foi a Guerra do Golfo Pérsico em 1991 e a invasão do Iraque em 2003. A diferença é que a guerra envolve diretamente o Irã e um dos países mais estratégicos da região e com influência militar em vários territórios. Então, para fecharmos essa cobertura do 6º dia da guerra, vale aqui recordar que os Estados Unidos nesse dia fez muitos ataques aéreos e várias bases iranianas foram atacadas e de certa forma vimos claramente de que os americanos agora precisam de ajuda dos ucranianos, né? Quem diria que os americanos iriam agora pedir ajuda dos ucranianos? Agora, nesse preciso momento, acredito que é mais a OTAN que estaria interessado em que a Ucrânia fizesse parte da OTAN do que propriamente a Ucrânia querer fazer parte da OTAN. Então vamos ver nos últimos dias qual vai ser o desfecho, se até lá a guerra vai cessar ou se vão então assim chegar numa negociação. Sendo que o presidente americano já confirmou de que é tarde demais para negociar com Irã. A questão agora não é quem vencer essa guerra, a verdadeira pergunta é outra. Até onde esse conflito pode chegar antes que o mundo inteiro sinta as consequências? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva neste canal. Um forte abraço e fica com Deus. Shalom.